Bom dia, boa tarde ou boa noite. Navegando pela internet ou até caminhando por aí, você já deve ter visto pessoas pulando de um lado para o outro, escalando, passando rapidamente por obstáculos e saltando de alturas inacreditáveis. Bem, muito provavelmente estavas presenciando alguém efetuando a prática designada em sotaque brasileiro como parkour. Eu sou Samuel Ferreira. Olá, meu nome é Ibson. Olá, eu sou Alexandre Xavier. Olá, meu nome é Vinícius. Somos os alunos da turma Meca 2A do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e hoje aprenderás de vez os nuances da prática do deslocamento eficiente, elegante e, sobretudo, radical. Parkour é a prática que tem como objetivo se deslocar de um ponto a outro com rapidez e velocidade, usando o próprio corpo como equipamento. A prática envolve movimentos como escaladas, saltos, corridas, rolamentos e muito mais. Mas e quanto à sua origem? Que tal voltarmos um pouco no tempo e descobrirmos como ela surgiu? O parkour surgiu na França em meados de 1985, criado por David Peller. David se inspirou no trabalho de seu pai, que era oficial de elite dos bombeiros. Além disso, ele e seu amigo Sebastian Falcon eram praticantes de ginástica desde crianças e usaram as práticas de ginásticas junto com as técnicas de salvamento e fuga de emergência dos bombeiros para criar o Le Parkour. O seu nome vem da palavra parcours, que por sua vez quer dizer percurso. E assim, usaram as ruas de Paris para começar os treinos e em poucos anos conseguiram expandir o parkour para o mundo. O Le Parkour chegou no Brasil em 2004 e começou a ser praticado por jovens de Brasília, que acharam no esporte uma forma de diversão. Os vídeos dos praticantes brasileiros viralizaram na internet, espalhando o esporte pelo Brasil e ampliando os números de praticantes. O sucesso foi tão grande que no ano seguinte de sua chegada foi criada a ABPK, a Associação Brasileira de Parkour, que tem como principal objetivo promover a prática no país. O parkour é cheio de curiosidades interessantes. Exemplo, seus praticantes são originalmente chamados de traceur masculino ou traçus feminino, tendo como tradução algo semelhante a traçadores de rota. Por questões de sotaque, todavia, veremos tais termos sendo pronunciados aqui no vídeo como traceus, certo? Eles são movidos a buscar alternativas diferentes para percorrer trajetos que as pessoas normalmente fariam andando. Outra coisa, todas as pessoas podem sim praticar parkour, mas se recomenda, porém, ter um bom preparo físico e uma saúde em dia, visto quão arriscada a atividade pode ser. Interessados? Existem escolas de parkour ao redor do mundo com instrutores que irão auxiliar e guiar pessoas que querem ingressar na prática. Basta apenas procurar. Quanto às modalidades do parkour, existem dois tipos, a outdoor e a indoor. A outdoor é a versão original do parkour, praticada ao ar livre, sendo em cenários urbanos, parques, praças e ruas. Ao contrário da outdoor, a indoor acontece em academias e galpões. Nesses espaços é criado um ambiente com obstáculos móveis, pneus, rampas, barras nas paredes e muito mais. E são nesses galpões, a propósito, onde os professores de parkour administram a maioria de suas aulas. Agora que já sabemos sobre as modalidades, vamos comentar sobre algumas manobras conhecidas do parkour. A primeira delas é o Big Jump. O nome já é autoexplicativo. Trata-se de um salto de uma posição mais elevada para uma posição inferior, com uma altura de no mínimo 3 metros. Esse salto é usado métodos para amortecer a queda, tendo o uso de cambalhotas ou só usar as mãos como apoio. Isso nos leva a falar do rolamento, que é um dos mais conhecidos, usado para executar grandes saltos reduzindo o impacto. Como podemos ver, o indivíduo usa esse movimento para aterrissar, evitando lesões nas suas pernas. Normalmente usado quando você quer ir de uma posição muito alta para uma posição muito baixa. Por mais que seja um dos movimentos mais básicos, tem que tomar cuidado para que os ombros não fiquem inclinados demais quando tocar o chão para evitar lesões. O próximo movimento é o King Kong Vault. Seu nome faz referência a gorila, pois o movimento trata-se de usar as mãos para impulsionar o corpo como se fosse um gorila. Nesse caso, somente os braços são usados para superar o obstáculo, seja para ultrapassá-lo por completo ou ficar em cima dele. Os pés ficam responsáveis pela aterrissagem. Temos o salto preciso, que, como o nome sugere, o traço salta de um ponto a outro com o intuito de ficar parado no ponto de sua aterrissagem.
A melhor demonstração disso é quando o Traceu pula de alguma estrutura e aterrissa em um corrimão. Como ele não tem apoio além do lugar onde ele pretende pisar, acaba tendo a necessidade de um equilíbrio e uma precisão maior. Vamos falar sobre o tic-tac. Tic-tac é um movimento que ocorre quando o praticante apoia-se em algum objeto, como árvores, lixeiras, postes, entre outros apoios, para impulsionar para uma direção. Em alguns casos, esse apoio pode acontecer para ultrapassar um obstáculo próximo ou permitir alcançar uma posição desejada. E por último, temos o wall run, que também pode ser chamado de escalada de movimento. Essa manobra ocorre quando a pessoa encontra-se em movimento e salta no obstáculo. Podemos tomar um muro como um obstáculo adequado. Então ela dá um passo no obstáculo, assim ganhando altura suficiente para apoiar-se no seu topo e superá-lo. Praticar o parkour traz grandes benefícios para a saúde física e mental. Citando alguns deles, podemos falar sobre a melhora do equilíbrio, aumento da agilidade, melhor concentração, aumento da flexibilidade, proporciona diversão, reduzindo assim o nível de estresse, entre outros benefícios. Podemos ver que é uma boa opção praticar o parkour, não é mesmo? O parkour não é apenas utilizado como uma prática esportiva. Em muitos filmes e jogos, ele é utilizado em cenas de ação e funciona muito bem. O parkour já foi envolvido em vários vídeos de grande orçamento e está sendo usado em toda forma em comerciais de televisão, documentários, campanhas, ensaios de moda e shows ao vivo. Os filmes 13º Distrito e 007 usam do parkour com um foco em combate e perseguição, implementando golpes e técnicas de fuga, adicionando uma emoção e adrenalina à cena. Mas o parkour não é apenas utilizado dessa forma. Em alguns jogos, a mecânica do parkour é essencial para a sobrevivência. Jogos desses como Dying Light levam esse conceito ao máximo. Dying Light se baseia numa cidade devastada por um vírus zumbi. Com isso, as pessoas ainda sobreviventes pensaram numa maneira mais eficiente de locomoção, visando evitar ao máximo o encontro contra zumbis, já que ficar no chão era a certeza de morte. E é aí que entra o parkour. As pessoas se adaptaram e começaram a utilizar o parkour para se locomover acima do chão, mantendo a distância do perigo e aumentando consideravelmente a sua sobrevivência. Podemos ver que o parkour não só se aplica ao esporte em si, mas pode ser utilizado como uma técnica de sobrevivência bem eficaz, dando uma utilidade ainda mais interessante para a prática. Mas quando precisaremos utilizar o parkour para sobreviver?